Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Todos nós, como cristãos, desejamos de estar entre aqueles que estarão com Cristo à sua vinda. À sua vinda, nações vão pelejar contra Ele, vão odiar a Cristo. E nessa luta, lê-se, por exemplo, no Apocalipse 17, versículo 14, que diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. E, queridos irmãos, aí está um ponto importante, uma grande verdade. Chamados, eleitos e fiéis. Aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos ou eleitos e aqueles que são fiéis até ao fim. Jesus Cristo mencionou uma parábola em Mateus 22, que quero que vejam agora brevemente, do versículo 1 a 14, Mateus 22, versículo 1 a 14, que é esta parábola das bodas. E aí se vê ele dando uma parábola a dizer que o reino dos céus, o reino de Deus, é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Celebrou as bodas de seu filho. E o que está aqui a falar, está claro, é simbolizando as bodas do Senhor. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas não quiseram vir. E então aí vê-se que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque fizeram uma decisão de não responderem à chamada. Isso é que se lê aqui e vê-se isso, concluindo isso no versículo 14. Perdão, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque vieram com desculpas, com escusas, para não se prepararem, para não se vestirem corretamente, para não irem às bodas. Mas, queridos irmãos, quando estivermos a ler, ou quando lemos no Apocalipse 17:14, que diz que aqueles que estão com Ele, com Cristo, quando Ele vier, são chamados, eleitos, isto é, escolhidos, e fiéis. Quer dizer que não é só uma questão de serem chamados e escolhidos, mas é também manterem-se fiéis até ao fim. Agora há uma pergunta. Você vai ser fiel até ao fim? Eu vou ser fiel até ao fim? Jesus Cristo em Mateus 24, começando do versículo 10, diz assim: naquele tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O que está a falar aqui é de cristãos que se vão chegar a um ponto que vão ficar escandalizados, vão ficar dessatisfeitos um com o outro, vão começar a magoar um ao outro, a dizer mal de um do outro. E ao mesmo tempo vão-se levantar muitas ideias falsas. Olha, já viste isto? Olha isto, aquilo e aquilo outro. Estas ideias todas falsas. E depois diz assim: vão enganar a muitos. E estes que vão ser enganados não se vão manter fiéis até ao fim, no caminho. E diz assim: e por se multiplicar a iniquidade. Sim, porque estas falsas testemunhas, estas mentiras, estas desvios da verdade, que vai muitos escandalizar e causar uns a traírem uns aos outros, isto é iniquidade. E por se multiplicar esta iniquidade, mesmo entre cristãos, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. Porém, aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo.
temos que perseverar até ao fim. E vocês, por exemplo, leem as cartas em Apocalipse 2 e Apocalipse 3, às 7 igrejas, continuamente, em cada uma das cartas, diz: tens que perseverar. E encoraja a todos nós a perseverarmos até ao fim, a vencermos as nossas fraquezas, qual dessa fraqueza seja, a vencer, a perseverar, a vencer. E quantos irmãos é que você já ouviu? Talvez você não tenha ouvido, mas eu tenho na igreja há muitos anos, já ouvi pessoas dizerem: oh, estou cansado desta luta cristã. Oh, outros dizem: oh, eu não sei mais acerca de Deus. Começaram a ter dúvidas. Começaram a ter pensamentos negativos. Passaram a dizer coisas contra Deus. E por isso aqueles que, ou pelo menos que pensávamos que tinham sido chamados e escolhidos, começam a dizer: não quero continuar com isto, e agora parei de seguir o caminho cristão e olha, estou muito mais feliz agora. Não tenho estas lutas, estou muito mais feliz. Como é perigoso essa condição, queridos irmãos, como é perigosa. E sim, queridos irmãos, está claro que há muitas áreas, muitas dimensões, muitas possibilidades em que possamos falhar, em que não possamos nos manter fiéis até ao fim, em que possamos cair, em que possamos ser vítimas de dificuldades que vão abordar a nós. Por exemplo, podemos ser vítimas ou cair por causa das nossas fraquezas físicas. Luxúria, sexo, bebidas alcoólicas, e isso nos desvia da verdade. Ou podemos cair por causa da atração do dinheiro. O dinheiro, fazer mais dinheiro. Vou ter este trabalho, vou trabalhar para esta companhia, ou tenho esta ideia, uma ideia fantástica. Vou pesquisar por ouro e vou ficar rico porque vou ganhar muito ouro, mas só vou fazer por 1 ano ou 2, mas depois já não preciso, já posso parar, já estou bem. Qual seja o seu ouro, qual seja a sua mina que você está a pensar, qual seja o seu tesouro que você está a pensar, quando você faz isso, você está a cair numa armadilha do ganho, seja dinheiro, seja fama, seja quer receber honra de outras pessoas, seja qual for o ganho que você queira. Ou você pode cair por causa que você tem uma raiz assim de amargura. Você está a ficar irado e zangado, está a ficar amargo. E depois você fica irado e zangado e começa isto a ferver aqui dentro. De vez em quando sai uma palavrinha que não devia de sair, mas vê-se que está coisas a crescer por baixo da tampa da panela, como uma panela que está a começar a ferver assim. Outras vezes as prioridades. Podemos cair porque temos as prioridades incorretas na nossa vida. E estamos a fazer outros deuses na nossa vida. Ora, pode ser que o Deus seja nós próprios. Olha, eu acho que isto é assim. E eu me faço um grande professor ou doutor. E torno-me o meu próprio Deus. Ou pode ser que seja quanto tempo é que estejamos a fazer certas coisas. E então nunca tenho tempo para orar e para estudar a Bíblia.
e para jejuar. Porque estou tão ocupado, tenho tanto que fazer. Sim, todos nós temos muito que fazer, mas temos que ter as prioridades corretas. Alguns, por exemplo, põem uma prioridade que, por exemplo, amam animais. Não estou a dizer que não devemos amar animais, mas amam animais tantos que acabam por não amar as pessoas. Uma prioridade incorreta. E amam os animais tanto que põem isso à frente de Deus. Isso torna-se um Deus. Os irmãos, não estou a dizer que não devemos amar animais. Por favor, não mudem o assunto que eu estou a falar. Eu estou a falar aqui é uma prioridade, por Deus primeiro. Por Deus primeiro. Por isso em Lucas 14 diz, vocês têm que contar o custo. Têm que pôr Deus primeiro, antes de tudo na sua vida, antes da sua própria família. E por isso há muitas coisas que podem causar nós cairmos do caminho. E uma outra coisa que pode causar nós cairmos do caminho é perdermos fé. Perdermos fé. Já pensou nisso? E por isso, o perigo que eu quero falar hoje é acerca do perigo de perdermos fé. E por causa disso, não nos mantemos fiéis até ao fim. Vejam Apocalipse 14, versículo 12. Apocalipse 14, versículo 12. 14, 12. Diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Cristo. Sim, temos que guardar os mandamentos de Deus e a fé de Cristo. Temos que ter uma fé como Ele teve e guardar esta fé. Queridos irmãos, isto é uma situação perigosa, muito sutil, quando as pessoas começam a perder a fé. E por isso estou a falar deste destruidor da fé. Não estou a falar de um ser ou de uma pessoa, estou a falar de uma situação em que nós nos metemos e nos deixamos entrar, em que esta situação se torna um destruidor da nossa fé na nossa vida. E o que é a fé? O que é a fé? Você sabe o que é a fé? Por exemplo, se você está doente e você pede a um ministro para orar por você e você é curado, tenho fé. Por outra vez, você está doente, pede a um ministro para curar, para orar por você e você não é curado. Então não tem fé? O que é fé? Vejamos aqui em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, começando o versículo 32. Hebreus 11, versículo 32. Vemos aqui, este é o capítulo da fé, mas vejamos aqui no versículo 32, começando o versículo 32, diz assim, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito a Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de David, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. É como uma pessoa pede para ser curada da doença e recebe essa promessa da cura. Obtiveram promessas.
fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo. Vocês sabem a história disso. Daniel teve à frente do leão e não foi comido. Extinguiram a violência do fogo. Sim, os amigos de Daniel, Shadrach, Meshach e Abednego, sobreviveram o fogo. Escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aqui vê-se exemplos de fé que receberam a promessa nesta vida. Mas depois, continuando no versículo 35, vejam estes aqui. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Quer dizer, morreram na tortura. Então esses não tinham fé? Porque está a descrevê-los aqui no capítulo da fé e está a dar o exemplo deles como homens de fé. E esses homens de fé foram torturados e morreram. Mas não receberam a promessa nesta vida. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, cerrados ao meio. Está claro que morreram. E não tinham fé? Sim, certamente oraram e pediram para não serem cerrados ao meio. Então não tinham fé? Mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Então não tinham fé? Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Não tinham fé? Sim, tinham fé. Tinham fé. Mas morreram pela fé deles. É como às vezes umas pessoas podem pedir ao ministro para orar porque eles estão doentes. Mas não são curados. Acabam por morrer. Isso é um sinal que não tiveram fé? Está claro que não. Vejam no versículo 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé. Tiveram bom testemunho por sua fé. Atuaram em fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa nesta vida. Não obtiveram a concretização da promessa nesta vida, mas fizeram-no em fé. Quer dizer que, quando oram por você, porque você está doente, e você não é curado, não é uma questão de que você não tem fé. Você manter-se fiel até ao fim, isso é sinal de fé. Mas, como diz, não obteve a concretização da promessa nesta vida. Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Queridos irmãos, simplesmente porque uma pessoa não foi curada, simplesmente porque uma pessoa não recebeu a promessa nesta vida, não quer dizer que não tenha fé.
Queridos irmãos, nós temos de ter fé, mesmo que tenhas que morrer pela nossa fé. Vejam em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eis, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Tiveram fé e mantiveram-se fiéis até à morte. E por não terem recebido a concretização da promessa nesta vida, não é falta de fé. Por isso, queridos irmãos, a destruição da fé pode ser muito sutil. Pode ser muito sutil. Então, o que é a fé? Vejamos de novo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, começando no versículo 1. Ora, a fé é a certeza, isto é, a garantia, é a substância, é a garantia, é a substância de coisas que se esperam. A fé é a convicção de factos, isto é a evidência, é a prova, é a convicção de factos que não se veem. A fé é uma completa garantia, é uma completa certeza, sem dúvidas, do que nós esperamos ou o que nós vamos ter um dia. Isto é, do que nós esperamos. E é uma convicção completa e absoluta. É uma prova absoluta do que nós não vemos. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 6 diz: de facto, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, se há uma situação ou coisas que estão a fazer com que você esteja a perder, a lascar, assim, dar uma lasca, um toquezinho, desbastando um bocadinho aqui, um bocadinho lá, vai cortando, tirando um bocadinho, devagarinho, a sua fé, então é impossível você agradar a Deus. Porque quando é necessário que aquele que se aproxima de Deus primeiro acredite que Deus exista. Acreditar que Deus existe. E que é um recompensador, que é um galardoador dos que o buscam. Isto é, vamos ser julgados e receber de acordo com as nossas obras. Vamos ser recompensados de acordo com as nossas obras. Se fizeste bem, vais ser recompensado por causa disso. Se fizeste mal, vais ser recompensado por causa disso. É o galardoador. Vai haver um juízo. Perdão. Por isso, a fé é acreditar. A fé é uma completa segurança. A fé é não ter dúvidas. A fé é uma evidência. A fé é saber o que é real, embora não se veja. A fé é saber que vai haver uma recompensa. Certeza. Então, o que é o destruidor da fé? O destruidor da fé é qualquer coisa que esteja a lascar, a destruir, devagarinho, cortando, desbastando, devagarinho. Essa crença, essa segurança, essa evidência, essa realidade. Esse é o destruidor da fé. Qualquer coisa que esteja devagarinho a lascar, a fazer um buraquinho,
a desbastar esse tronco da árvore que é a fé, que é essa garantia, essa segurança absoluta, essa convicção certa, evidência ou prova do que é real. E como é que a fé pode ser destruída? Como é que podem situações e pessoas e Satanás e os nossos amigos e pessoas com que estejamos a conviver com eles e situações e até nós próprios, pela maneira que nós deixamos ou permitimos os nossos próprios pensamentos, como é que nós podemos causar ou permitir em nós que essa fé esteja a ser desbastada devagarinho por devagarinho, bocadinho, 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 por causa de espalhar informação falsa, por causa de espalharem informação falsa, ou noutras palavras, mentiras que parecem verdades. Mentiras que parecem verdades. E quando fazem isso tão frequentemente, repetidamente, e repetidamente, e repetidamente, por tantas pessoas e tantas pessoas, uma pessoa começa a pensar que deve ser verdade. Tem que ser verdade, porque todo mundo está a dizer isto. Tem que ser verdade. Então uma pessoa começa a ter certos medos, certas incertezas do que realmente é verdade. Então dúvidas se aproximam. E quando temos uma dúvida, não temos a certeza, não temos fé. E por isso, através desse processo de falsa informação, de notícias falsas, a nossa crença, a nossa evidência de que Deus existe e de que Ele é o galardoador ou recompensador, começa a ser quebrado, começa a ser lascado. E através do tempo, isso destrói a fé, devagarinho, 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 devagarinho. Em 2 Pedro, capítulo 2, falando destas mentiras, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: chama estas mentiras heresias destruidoras. São mentiras que estão a destruir. De maneira que podemos descrever isso, é informação incorreta. São mentiras que parecem verdade. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Como é que podem ser falsos mestres? Porque estão a dizer uma coisa que parece verdade. Os quais introduzirão dissimuladamente, isto é assim, um bocadinho, devagarinho, assim às escondidas. Vão introduzindo devagarinho. Heresias destruidoras, mentiras que parecem verdade. Heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, até ao ponto que depois isto vai ficando pior, até ao ponto que chegam, não acredito mais em Cristo. E queridos irmãos, eu já vi isto acontecer. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Repentina destruição. E muitos seguirão essas práticas libertinas. Sim, porque estas heresias destruidoras são à volta de conceitos de liberdade. Você pode fazer o que quer. É uma liberdade. E por causa disso, por causa desses,
vão dizer mal o caminho da verdade. Queridos irmãos, este princípio de espalhar má informação, uma informação falsa, é aplicável a qualquer verdade. A qualquer verdade. E isso não é nada mais, nada menos que uma decepção, que é um engano. E o mestre do engano, o mestre que tem experiência em enganar anjos que significaram demónios e pessoas que têm experiência de milhões de anos de experiência, é o Satanás. Apocalipse 12, versículo 9. Engana o mundo todo. Ora, se engana o mundo todo, quer dizer que tem grande sucesso. Mas não diz engana algumas pessoas. Diz engana, iludiu o mundo todo. Isso quer dizer que tem grande sucesso. Qualquer um de nós pode ser afetado. Nós podemos ser afetados. Nós podemos ser vítimas desta má informação, a informação falsa, que vem de nós próprios, da maneira que nós pensarmos negativamente, e isso nos engana. Autodecepção. Autoiludismo. Iluídos por nós próprios. Enganados por nós próprios. Nós podemos ser vítimas dessa má informação por causa do mundo à nossa volta. Pode ser os nossos amigos, os nossos colegas na escola ou na universidade. Ou pode ser dos nossos inimigos. Pode ser da nossa família. Sim, principalmente se são nossos amigos ou nossa família, ainda é mais efetivo. É mais eficaz. Por quê? Porque somos meus amigos. Eu tenho confiança neles. Mas estão a lascar a nossa fé. Devagarinho, devagarinho. Pode ser os nossos professores. Pode ser a mídia. As notícias, as manchetes. Pode ser a religião. Nós podemos cair por causa desta má informação, uma informação incorreta, que venha de poderes da escuridão. Isto é, que vem de Satanás e de sua influência demónica com os seus demónios maldosos e malignos. E como é que este destruidor da fé funciona? É uma técnica. Queridos irmãos, é uma técnica. É uma técnica usada durante bastante tempo. Que é basicamente fazer um negócio usando palavras, ideias. É o que se chama uma estratégia de marketing. É uma estratégia bem planeada, bem organizada, bem planejada, planejada com cuidado, para que tenha um certo resultado. É parte de uma maneira de fazer negócios que é bem conhecida no mundo comercial de hoje em dia, a qual foi inventada por Satanás. Porque ele começou com estes negócios, estes comércios, esta negociação. Não estava a negociar coisas físicas, mas estava a negociar estas ideias, estas ideologias. Olha, Deus não é justo. Vê, estás a fazer, te fez assim, em vez de ter fazer esta, e vês como é aquilo. E isto demora anos e anos, mas vai lascando a verdade.
Vejam em Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, versículo 16. 28, versículo 16. Na multidão do teu comércio. Qual é o comércio que Satanás fez, digamos assim, há milhões de anos? Um comércio de ideias e de teorias e fazer esta estratégica de marketing para ter pessoas ou seres do lado dele. Porquê? Para ir lutar contra Deus. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer ao querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Quer dizer, a sabedoria dele tornou-se corrompida com esta estratégia de marketing para conseguir pessoas do lado dele, ou seres do lado dele, para atacar o trono de Deus. Ele ficou exaltado, ele ficou soberbo, não era humilde. E a sua sabedoria foi corrompida para distorcer a verdade e espalhar informação falsa, que parecia correta. E por isso, esta estratégia começa através de criar um certo medo da sua realidade. Isto é, a realidade é assim ou não é assim? Um medo, isto é realmente assim? Um bocadinho de desobediência aqui, um bocadinho de desobediência acolá, uma atitudezinha aqui, uma atitudezinha incorreta acolá, uns sentimentos incorretos aqui, uns sentimentos incorretos acolá, uns medos aqui, outros medos acolá. Isto começa a desenvolver-se e começa a crescer. Então vai criar uns certos medos. Olha, não vou ter dinheiro suficiente, não vou ter dificuldades financeiras. E depois vêm estes pensamentos negativos, estas ideias negativas. Permitimos as nossas mentes, os nossos pensamentos, a pensar no negativo. E começamos a ter um medo que Deus não está a ouvir de nós. Porquê? Porque estamos a criar esta situação que não é agradável a Deus. Começamos a falar e a pensar acerca dos branchozinhos e dos ramos, em vez do tronco da árvore. Estamos a falar de doutrina. Estamos a pensar destas ideias. Ou as pessoas começam a brincar com coisas que não deviam brincar. Por exemplo, então, olha, vamos fazer um jogo de horror. Vamos a uma casa de horrores. Olha, isto é uma coisa, é uma brincadeirazinha, vou ficar contente. Mas vai injetando devagarinho estes medos. As pessoas começam a fazer uns jogos que são jogos de paganismo, do oculto. E por isso, estes medos começam a infiltrar-se. Vejam em Salmos 119. Salmos 119, versículo 165. Salmos 119, versículo 165. Diz assim: grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço.
As pessoas, através destas brincadeirazinhas, destas ideiazinhas, destas brincadeiras do horror e um bocadinho de desobediência aqui, começam a perder esta paz mental. Porquê? Porque não estão a amar a lei de Deus. Estão-se a desviar. Mas quando estão a seguir a lei de Deus completamente, não há tropeço, mas agora começam a ter tropeços, começam a cair e começam, por isso, a ter medo. Mas lembrem-se que o Espírito de Deus não é um espírito de temor. Vejam 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de temor ou covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isto é de uma mente sã, moderada. Deus não nos dá temor, mas poder. E vejam também 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 22. 1 João, capítulo 3, versículo 22. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Não temos medo, sabemos que vamos receber. Porquê? Porque guardamos os seus mandamentos, somos obedientes a Deus e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Isto é, acreditamos que ele existe e que ele é o galardoador dos que o buscam. Queridos irmãos, esta informação incorreta cria estes medos, mas depois começa a criar uma incerteza. Uma incerteza do que realmente é a verdade. E através dessa incerteza começamos a perder a confiança. Começamos a perder o nosso valor que Deus nos dá, porque somos filhos de Deus. E começamos a ter uma incerteza dizendo, olha, Deus talvez não esteja a ouvir a nós, não vá responder a nós. E por isso começamos a pensar em coisas incertas. Por exemplo, Deus nos vai curar ou não? Ora, se Deus nos vai curar, eu tenho fé. Se Deus não nos vai curar, olha, eu não tenho fé. Mas fé não é isso. Fé é fazer o que precisamos de fazer. Fazemos isso em fé. Deus diz, guarda o sábado. Fé é guardar o sábado. Isso é fé. Não é, olha, Deus curou-me, por isso tenho fé. Deus não me curou, então não tenho fé. Não. Fé é fazer o que sabemos que devemos de fazer. Sabemos que devemos guardar os dias santos. Guardo os dias santos. Pratico isso. Isso é fé. Isso é agradável a Deus. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Fé é atuar nessa fé. É andar para a frente em fé. É vencer. Embora haja uma certa incerteza no resultado final. Não faz mal. Eu vou fazer. Vou fazer o que é certo. Se Deus intervém ou não intervém, isso é imaterial. Mas eu vou fazer o que é certo. Porque Ele é galardoador. Durante a ressurreição. Não é agora. Não é agora. Lembrem-se que nunca devem duvidar se vocês têm valor ou não perante Deus. Porque leiam, por exemplo, Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8.
Mas Deus prova, demonstra o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, uma palavra muito bonita, uma frase, um versículo muito bonito. Sim, é. Mas entendemos a profundeza deste significado do que está a dizer? Que o Verbo, que era Deus, que estava com Deus, se tornou carne, se esvaziou da glória que tinha para ser um homem, para morrer por nós. O Deus que nos criou debaixo da autoridade do Altíssimo, o Verbo que nos criou debaixo da autoridade do Altíssimo, debaixo do comando do Altíssimo, esse Verbo deu a vida eterna dele por nós e morreu. Ele morreu. Deu a sua vida e morreu. Ele pagou por nós. Ele redimiu-nos a nós da morte através deste sacrifício supremo que Ele deu por nós. Ora, se nós não pensamos que temos valor para com Ele, não é porque Ele seja uma pessoa importante, mas é porque, não é porque você seja uma pessoa importante, mas é porque para Deus você tem valor. Porque você vai ser um filho e uma filha de Deus. Para isso é que você foi predestinado. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Somos chamados filhos de Deus. E de facto somos filhos de Deus. Já fomos gerados por Ele, se já recebemos o Espírito Santo dele. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não nascemos de novo. Ainda não temos o corpo novo glorificado. E por isso diz, ainda não se manifestou o que havemos de ser, glorificados. Sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier, seremos semelhantes a Jesus Cristo, com o mesmo tipo de glória. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Hoje em dia nós não conseguimos ver Jesus Cristo como Ele é, Espírito. Mas depois vamos ser Espírito e vamos poder vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Queridos irmãos, mas que esperança que temos nós. E Jesus Cristo deu a sua vida por nós por causa disso. Por isso, temos algum valor para com Ele, sim? Não é que eu sou importante. Não é que eu deva ser soberbo, porque não sou ninguém. Mas entendemos que nós somos uma geração especial de Deus. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Meus irmãos, somos algo especial para Deus. Não é que eu sou importante, não é que você é importante, mas Deus nos quer dar uma posição muito especial. E veja então no versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Queridos irmãos, não se estejam a baixar e a dizer
de uma maneira assim, não sou ninguém, não tenho valor nenhum, por isso porque é que não vale a pena fazer nada, vou deitar tudo fora, blá, 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 blá. Não, queridos irmãos, vocês são raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso não fiquem desencorajados, não fiquem incertos, não se esteja a destruir completamente. Sim, sejamos humildes, mas pense no positivo. Em tudo que é bom, em tudo que é puro. Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não estejam a pensar nas mentiras, na má informação, nos negativismos, nas coisas, olha, esta pessoa morreu, por isso também vai acontecer a mim e tal, blá, 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 e essas coisas negativas. Então você começa a criar uma ansiedade em você fica doente e tem outros problemas. Veja no versículo 4 de Filipenses 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pensem no positivo, estejam alegres. Por isso, mantenha, sim, uma atitude de humildade. Sim, porque não somos nada. Sim, não somos pessoas importantes à frente de Deus. Mas nós, no entanto, temos valor especial à frente de Deus. Sim, você não seja soberbo, não seja arrogante, mas Deus quer fazer de você uma pedra viva no seu templo. E por isso temos um grande potencial se nós seguirmos a Ele numa maneira muito humilde. E por isso diz em Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7. Tiago 4, versículos 6 e 7. Diz assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e às suas mentiras, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, sejam humildes. Por isso estejam encorajados. Estejam encorajados, queridos irmãos, desde que você esteja a esforçar-se, a ter fé em Deus, a acreditar em Deus, a acreditar que Ele é o galardoador e por isso obedecer a Ele. E você se mantenha ali fiel até ao fim. Você, sim, vai ter testes. Lembre-se que a recompensa não é hoje. Será no mundo amanhã. Mas vai ter testes. Vejam em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Diz assim, meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passares por várias provações. Sim, vão ter testes. Deus vai permitir que você faça testes. Porque para você passar, para ir para um nível mais alto. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, produz paciência, produz esta fidelidade de se manter fiel até ao fim. Depois lê-se um bocadinho mais, no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação.
Porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida. Quando? Quando Jesus Cristo vier na ressurreição, não é agora, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Sim, Deus permite que você seja provado, mas Deus não o tenta. É uma coisa diferente, irmãos. As provações que temos é para nós passarmos e ficarmos melhores. As tentações que temos é coisa diferente. Ninguém, ao ser tentado, versículo 13, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Sim, nós somos provados por Deus para passar o teste para ir para o 2º ano e passar o teste para ir para o 3º ano e assim. Mas a tentação é diferente. A tentação é para nos destruir com o pecado. Deus não nos tenta com o pecado. Versículo 14, ao contrário, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, isto é, pela nossa própria isca, a nossa atração, esta isca que nos chama. E esta isca, quando atrai e seduz, continua como esta cobiça a crescer maior que maior. Então esta cobiça, depois de haver concebido, quando dá à luz o bebê, e esse bebê é o pecado. E o pecado, uma vez consumado, nos leva à morte. Queridos irmãos, a tentação é para puxar-nos para o pecado. Deus não nos tenta. Deus sim permite provações. Mas as provações são testes para passarmos, para demonstrarmos a nossa fé. A tentação são coisas diferentes que vêm da carne, que vêm de nós, ou que vêm do mundo, ou com a má informação do mundo, ou que causam dúvidas na nossa vida para nos destruir. Lembrem-se, queridos irmãos, que o golo final, a meta final da informação incorreta é para lascar, é para desbastar devagarinho, devagarinho, o tronco da árvore que é a fé. E quando começa a fazer isso, vai criar dúvidas. Dúvidas. E uma vez por isso, quando temos dúvidas, está a quebrar a fé. Noutras palavras, quando cria dúvidas, está a destruir a fé. E por isso estes medos e estas incertezas, uma vez que sejam criados, estão a criar dúvidas e através das dúvidas está a destruir a sua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, como lemos em Hebreus 11, versículo 6. Queridos irmãos, precisamos de vencer até ao fim. Vejam aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Pois quando mais ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos. Sim, vamos ter provações. Vamos ter aflições. O que de facto aconteceu e é do vosso conhecimento. Sim, vocês tiveram provações, aflições. Ora, isso não é tentações, é aflições, é perseguições. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador, isto é, que Satanás, vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos as boas novas, as boas notícias da vossa fé. Estão a andar na fé, embora tenham aflições. E do vosso amor, fé e amor. O amor é carinho uns pelos outros e a fé é fazer o que devemos de fazer.
E ainda que de sempre guardeis grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as vossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, firmados nesta fé. Queridos irmãos, por isso é que precisamos de vencer estas ciladas do diabo, estas ciladas do mundo, estas ciladas de má informação que nos atacam. Por isso é que lemos em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, começando do versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos, sejam fortes. Sejam fortes. Não fiquem desencorajados, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não percam fé, estejam firmes, como um tronco de árvore se mantém direito. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E contra a nossa própria mente, que às vezes faz truques e começamos a ter ansiedades e medos. Precisamos de vencer. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis, isto é, firmes. Firmes na fé. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Não é com má informação, não é com mentiras que parecem verdade, mas com a verdade. João 17:17. A minha palavra é a verdade. Cinjam-se com a verdade. Vestindo a couraça da justiça, fazer o que é certo. Calçai os pés à preparação do Evangelho da paz. Tenham uma atitude mental de paz. Esta boa nova, a boa nova que é que Jesus Cristo virá e que nos vai galardar, nos vai recompensar quando vier e vai haver paz neste mundo. Tomai também o capacete, versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, o escudo, o que nos protege. Nos protege, ter esta fé. Ora, se nós estamos a perder este escudo da fé, não temos proteção. Não temos proteção. Porque lembre-se, este aqui é a única parte de proteção, que é o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com a fé. Quando os ataques vêm, vocês têm fé. Tomai também capacete de salvação. Capacete de salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a verdade. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando, com toda a perseverança, até ao fim, e súplica por todos os santos. Queridos irmãos, isto é que temos que pôr esta armadura de Deus. E precisamos ter esta fé. Não deixar nós cair com falta de fé. Temos que guardar a nossa fé. Temos que entender que há uma estratégia de marketing para desbastar, para devagarinho ir lascando a nossa fé. Por isso tenham cuidado de Satanás, tenham cuidado de amigos e pessoas e coisas de sociedade, e tenham cuidado de vós próprios, da vossa mente, que não vos engane, porque você pode ser facilmente enganado no caminho, se você o permite. Lembre-se que Satanás vai usar, e ele tem muita experiência de milhões de anos, vai usar qualquer fraqueza que você tenha para o destruir, se você o permitir. Você precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus para vencer, e você mantenha-se forte na verdade. Não deixe esta má informação falsa atacar você,
porque a única verdade é a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. João 17:7. E por isso, queridos irmãos, tenham uma vontade renovada, absoluta, de confiança, de que você vai conseguir ser fiel até ao fim, desde que você tem ou põe todas as coisas na mão de Cristo, que o fortalece, como diz em Filipenses 4, versículo 13.